Olá meninos, tudo bem com vocês? Bom, vamos utilizar a aula de hoje para fazermos alguns exercícios e fixarmos o conteúdo de tipos de sujeito que nós conhecemos até agora, ok? Então bora lá. Olha essa questão aí que caiu no Colégio Pedro II na prova para ingressar nesse colégio no ano passado, né? Uma noite real no Museu Nacional. Gira, coroa da majestade, samba de verdade, identidade cultural. Imperatriz é o relicário no bicentenário do Museu Nacional, onde a musa inspira a poesia, a cultura irradia o cantar da imperatriz. É um palácio, emoldura beleza, abrigou a realeza, patrimônio é a raiz, que germinou e floresceu lá na colina, a obra-prima viu o meu Brasil nascer, no anoitecer dizem que tudo ganha vida. Vocês foram a esse museu, né? Paisagem colorida, deslumbrante de viver, bailam meteoros e planetas, dinossauros, borboletas, brilham os cristais, o canto da cigarra em sinfonia. Relembrou aqueles dias que não voltarão jamais. À luz dourada do amanhecer, as princesas deixam o jardim. Os portões se abrem para o lazer, pipas ganham ares, encontros populares, decretam que a quinta é para você. Isso foi um samba de enredo, né, da Escola Imperatriz Leopoldinense, que cantou esse samba enredo no Carnaval do Rio de Janeiro. No samba de enredo é comum que termos e frases coloquiais estejam combinados com termos e frases em linguagem formal. É verdade, né? É um gênero textual que apresenta uma linguagem popular, porque é um samba, mas muitas vezes também ele é um texto muito rico, às vezes pode aparecer uma linguagem formal. Sobre os versos, bailam meteoros e planetas, dinossauros, borboletas, é correto afirmar que apresentam uma linguagem... Onde que está isso? Bailam... Então, paisagens coloridas, deslumbrantes de viver, bailam meteoros e planetas, dinossauros, borboletas. Ah, quem é que bailam? Meteoros e planetas, dinossauros e borboletas é que bailam. Ah, verdade, né? Então já achamos o sujeito dessa oração. Correto afirmar que apresenta linguagem formal, pois o sujeito da oração é indeterminado. Não é sujeito indeterminado. O sujeito é simples. Aliás, o sujeito é composto. Meteoros, planetas, dinossauros e borboletas. Todos eles bailam. Meteoros, planetas, dinossauros e borboletas. Eles bailam. Coloquial, pois a oração não é formada com sujeito. Ela tem sujeito. Coloquial, pois a oração é formada por sujeito simples. Não, é sujeito composto. Formal, pois o sujeito foi colocado após o verbo da oração. É verdade. O sujeito foi colocado após o verbo da oração. Né? Ó, paisagens coloridas e deslumbrantes de viver, bailam meteoros e planetas. Meteoros, planetas e dinossauros foram colocados depois do verbo. Essa coisa de colocar o sujeito depois do verbo indica uma linguagem formal, é um pouco mais rebuscada. Então, de fato, o gabarito letra D, formal, pois o sujeito foi colocado após a oração do verbo. Muito bem, vamos para a próxima questão, né? O Brasil queimou e não tinha água para apagar o fogo. É um texto para a gente ler. Bom, vamos... Um texto longo, eu recomendo muitos textos dessa Eliane Brum, né? São excelentes os textos. Ela publica num jornal chamado El País, né? El País Brasil, ela publica nesse jornal. Comumente eu recomendo bastante. Então, no fragmento, poderiam ter salvo e não salvaram, ele grita. Nunca salvaram, há 500 anos não salvaram. Na referência 1. Em todos os verbos destacados, nota-se que a autora optou pelo seguinte recurso sintático-semântico. Vamos voltar aqui. A gente precisa ler o texto, mas vamos voltar lá no fragmento. Poderiam ter salvo, que é a referência 1. Né? Onde tem a referência 1 aqui para a gente encontrá-la. Achei. É o maior acervo de línguas indígenas da América Latina, diz Urutau Guajajara. É a nossa memória que estão apagando. É o golpe, é o golpe. Poderiam ter salvo e não salvaram, ele grita. Nunca salvaram. Há 500 anos não salvaram. Não salvaram o Museu Nacional, né? Mas quem é que não salvou o Museu Nacional? Acho que vamos ter que acabar lendo o texto mesmo, galera. Bom, não vai dar para fugir. Tudo bem, é um texto ótimo. O Brasil queimou e não tinha água para apagar o fogo. Eu vim ao Rio para um evento no Museu do Amanhã. Então descobri que não tinha mais passado. Eu vim ao Rio para um evento no Museu do Amanhã. Então descobri que não tinha mais passado. Diante de mim, o Museu Nacional do Rio queimava. O crânio de Luzia, a primeira brasileira, entre 12.500 e 13.000 anos, queimava. Uma das mais completas coleções de pterossauros do mundo queimava. Objetos que sobrevivem à destruição, que sobreviveram, no caso, à destruição de Pompeia, queimavam.
A múmia do Antigo Egito queimava, milhares de artefatos dos povos indígenas do Brasil queimavam. Então, uma perda inestimável. 20 milhões de memória de alguma coisa tentando ser um país queimavam. O Brasil perdeu a possibilidade da metáfora. Isso já sabíamos. O excesso de realidade nos joga no não-tempo, no fora do tempo. O Museu Nacional em chamas, um bombeiro esguichando água com uma mangueira um pouco maior do que a que eu tenho na minha casa. O Museu Nacional queimando. Sem água em parte dos hidrantes, depois de 4 horas de incêndio, ainda chegaram caminhões-pipa com água potável. O Museu Nacional queimando. Uma equipe tentava tirar água do lago da Quinta da Boa Vista. Museu Nacional queimando. Outras pessoas tentando furtar o celular e a carteira de quem tentava entrar para ajudar, ou só estava imóvel diante dos portões, tentando compreender como viver sem metáforas. O Brasil é você. Como posso ser aquele que não é? O Museu Nacional queimando. O que há mais para dizer agora é que as palavras já não dizem, a realidade se colocou além da interpretação. Diante do Museu Nacional em chamas, de costas para o palácio, de frente para onde deveria estar o povo, Dom Pedro II em estátua. Sua família tinha tentado inventar um país e o fundaram sobre corpos humanos. Seu avô, Dom Pedro VI, criou aquele museu no Palácio de São Cristóvão. Eu acho que aquela quer dizer Dom João VI, né? No Palácio de São Cristóvão. Dom Pedro II está no centro, circunspecto, um homem feito de pedra, um imperador. Diante da parte da esquerda do museu, indígenas de diferentes etnias observam as chamas como se mais uma vez fossem eles que estivessem queimando. Estão. É o maior acervo de línguas indígenas da América Latina, diz Urutau Guajajara. É a nossa memória que estão apagando. É o golpe, é o golpe. Poderiam ter salvo e não salvaram. Ele grita. Nunca salvaram. Há 500 anos não salvaram. Bom, de fato, ao que parece, ela não mostra pra gente que ela está responsabilizando pela ação de não salvar, né, de poderiam ter salvado, não salvaram, né? Então, nesse uso que ela faz, ela está empregando um sujeito oculto? Não, né? Ela está fazendo a impessoalização do sujeito, indicando que não houve um agente explícito para as ações? Pode ser. Ela está fazendo a indeterminação do sujeito? Sim. Deixando subentendido para o leitor os realizadores das ações? Sim. Quem são os realizadores das ações? Aqueles que negligenciam, né? A cultura, né? Os museus. Então, impessoalização do sujeito, indicando que não houve um agente explícito para as ações. Bom, tem um agente, a gente só não sabe quem que é, né? Mas tem um agente. Indeterminação do sujeito, deixando subentendido para o leitor os realizadores das ações. É verdade, ela está deixando subentendido, ela não determina quem é o sujeito. Bom, então, construção de voz passiva não, emprego de sujeito oculto também não, vimos. Entre a A e a D, realmente, a gente fica na dúvida, mas pensa bem, a D fala explicitamente dessa indeterminação do sujeito que ela faz. Então, gabarito, letra D. Ok? Bom, vamos para a próxima questão. A gente pode... Sobre o mesmo texto. Muito bem. No texto acima, o conectivo destacado em o Brasil queimou e não tinha água para apagar o fogo assume o valor semântico de esse. Vocês concordam comigo que ele não é adição? Né? O Brasil queimou e não tinha água para apagar o fogo. Não são dois... A gente usa adição quando são dois fatos independentes, digamos. Né? Eu fui à padaria e fui ao supermercado. Dois fatos independentes. Né? Agora, o Brasil queimou e não tinha água para apagar. Vocês não acham que ali se encaixa perfeitamente, por exemplo, o mas, o Brasil queimou, mas não tinha água para apagar o fogo. Mas não tinha água para apagar o fogo. Na ideia de oposição, aconteceu uma coisa, mas o óbvio que era apagar o fogo e pegar a água e apagar o fogo não era possível de ser feito. Né? Então essa ideia de oposição que há no i, não de adição, que a gente comumente está acostumado a ver o i. Ok? Próxima questãozinha, né? Agora já sobre outro texto. De novo, vamos tentar fazer sem ler o texto. Quem sabe, né? Então, de acordo com a historiadora, interpretação, vamos ter que ler. Ótimo. Durante 3 séculos, do século XVI ao século XVIII, a escravidão foi praticada e aceita
sem que as classes dominantes questionassem a legitimidade do cativeiro. Muitos chegavam a justificar a escravidão, argumentando que, graças a ela, os negros eram retirados da ignorância em que viviam e convertidos ao cristianismo. A conversão libertava os negros do pecado e lhes abria a porta da salvação eterna. Dessa forma, a escravidão podia até ser considerada um benefício para o negro. Para nós, esses argumentos podem parecer cínicos, mas naquela época tinham poder de persuasão. A ordem social era considerada a expressão dos desígnios da providência divina e, portanto, não era questionada. Acreditava-se que era a vontade de Deus que alguns nascessem nobres, outros vilões, uns ricos, outros pobres, uns livres, outros escravos. De acordo com essa teoria, não cabia aos homens modificar a ordem social. Assim, justificada pela religião e sancionada pela Igreja e pelo Estado, representantes de Deus na terra, a escravidão não era questionada. A Igreja limitava-se a recomendar paciência aos escravos e benevolência aos senhores. Não é difícil imaginar os efeitos dessas ideias. Elas permitiam às classes dominantes escravizar os negros sem problemas de consciência. Aos poucos, indivíduos que no período colonial, fugindo à regra, questionaram o tráfico de escravos e lançaram dúvidas sobre a legitimidade da escravidão, foram expulsos da colônia, e o tráfico de escravos continuou sem impedimentos. Apenas os próprios escravos questionavam a legitimidade da instituição, manifestando seu protesto por meio de fugas e insurreições. Encontravam, no entanto, pouca simpatia por parte dos homens livres e enfrentavam violenta repressão. De acordo com a historiadora, as classes dominantes valiam-se de argumentos religiosos para legitimar a escravidão. Os negros não ousavam sequer questionar a legitimidade da escravidão. Então, os negros não ousavam... Não. As classes dominantes valiam-se de argumentos religiosos para legitimar a escravidão? Sim. Os negros não ousavam sequer questionar a legitimidade? Não, eles questionavam. A igreja assumiu uma postura corajosa em defesa dos escravos? Não, ela não fala isso no texto, não. As 10 defendidas pelas classes dominantes destoavam da ideologia vigente na época? Não, as classes dominantes iam junto com essa ideologia. Os negros que ousavam combater o tráfico de escravos eram expulsos da colônia? Não, ali falava que quem era expulso da colônia quando tentava combater eram outros homens livres, né? Os negros nem podiam muito tentar. Então, as classes dominantes valiam-se de argumentos religiosos para, sim, né? Letra A é verdadeira. De acordo com a historiadora, letra A, né? Próxima questão sobre o mesmo texto, né? Acreditava-se que era a vontade de Deus que alguns nascessem nobres, outros vilões, uns ricos, outros pobres, uns livres, outros escravos. No contexto em que se insere, o termo vilão deve ser entendido na seguinte acepção. É verdade, a palavra vilão tem vários significados, né? O mais comum que a gente está acostumado é vilão, aquela pessoa lá da história que é o malvado, né? Contra o herói. Então, camponês medieval que trabalhava para o senhor feudal. Também tem esse significado vilão, que é aquele que morava na vila, na Idade Média. Bom, aqui não muito, né? Aquele que é indigno, abjeto, desprezível. Não, né? Não vilão nesse sentido. Aquele que não pertence à nobreza, o plebeu. Embora a letra B, a letra A e a letra C sejam muito semelhantes, me parece que a letra C é um pouco mais adequada ao contexto histórico. Aquele que não tem religião, ateu. Não, não é isso. Aquele que reside em uma vila... Mas por que quem reside em vila seria o contrário de nobre, né? Não. Então parece que a letra C é muito mais adequada. Será que eu acertei? Acertamos, muito bem. Camponês medieval que trabalhava para o senhor feudal, na verdade, seria quem mora numa vila, né? Não aquele camponês. E mesmo que você aceite que o camponês é quem mora na vila, seja a mesma pessoa, digamos lá na Idade Média, dado o contexto, é muito mais plausível que seja a letra C, certo? Vamos para a próxima questão, ainda sobre esse mesmo texto. De acordo com essa teoria, não cabia aos homens modificar a ordem social. Não cabia aos homens modificar a ordem social. O trecho destacado exerce a função sintática de modificar a ordem social. Vamos ver. De acordo com essa teoria, não cabia. Vamos procurar o verbo. A gente sempre começa procurando o verbo. O verbo é caber, não cabia. O que não cabia aos homens? O que não cabia aos homens? Modificar a ordem social. Olha que interessante, esse trecho aqui é o sujeito da oração. Modificar a ordem social não cabia aos homens. O que não cabia? Modificar a ordem social. Então esse trecho é o sujeito da oração. Letra D. Muito bem.
Vamos para mais uma. Mais uma questão. Então, vamos lá. Opa, isso. Vamos lá. Esse texto, também vamos tentar fazer sem ler. Verdadeiro ou falso? Assinale verdadeiro ou falso as afirmações a seguir, né? Sobre os sujeitos e algumas formas verbais do texto. Tá? Vamos procurar as formas verbais. O sujeito da forma verbal mataram milhões de judeus. Referências 2 e 3. Temos sorte de viver no Brasil, dizia meu pai depois da guerra. Na Europa, mataram milhões de judeus. Quem é que mataram? Foram os milhões de judeus que mataram? Não, né? Alguém matou muitas pessoas, né? Os nazistas, uma pessoa, algumas pessoas, enfim, estamos generalizando o sujeito. Nesse caso, nós temos um sujeito indeterminado. A primeira aqui é falsa. Falsa, ó, a letra A tá verdade. Tá certinho, falso. O sujeito da forma verbal amputavam os médicos nazistas. Parece plausível, vamos ler? Contava as experiências que os médicos nazistas faziam com os prisioneiros. Decepavam-lhe as cabeças, faziam-nas encolher a maneira ali depois dos índios jivaros, amputavam pernas e braços. Quem é que amputavam pernas e braços? Os médicos nazistas. Contava as experiências que os médicos nazistas... então aqui nós temos um sujeito oculto. Ó. Os médicos nazistas faziam isso, faziam aquilo. Né? Então, cuidado, nem sempre quando está no plural é sujeito indeterminado. Aqui é sujeito indeterminado porque não sabemos quem, não temos uma referência de quem que mataram os judeus. Mas aqui quem que amputavam? Na oração anterior a gente encontra quem amputavam os médicos nazistas. Então, o sujeito da forma verbal amputava os médicos nazistas. Sim, verdadeiro, né? O sujeito da forma verbal morriam essas atrozes quimeras, né? Vamos voltar. Realizavam, né, uniam a metade superior de um homem à metade inferior de uma mulher, ou aos quartos traseiros de um bode, credo. Infelizmente morriam essas atrozes quimeras, essas atrozes quimeras morriam, então é o sujeito sim de morriam, né? O sujeito da forma verbal morriam atrozes quimeras. Então aparentemente, falso, verdadeiro, letra A por enquanto. Né? O sujeito da locução verbal foi proclamado, é o Estado de Israel. Vamos ver? Então, é lá embaixo, né? Aqui fala a referência 13, 14, está aqui embaixo no texto. Vamos achá-la. 13. Em 1948 foi proclamado o Estado de Israel. Sim, o Estado de Israel foi proclamado. É verdade, o Estado de Israel foi proclamado. Então é o sujeito Estado de Israel. O sujeito da locução verbal foi proclamado, é o Estado de Israel. Realmente, letra A, todos verdadeiros. Muito bem. Todos verdadeiros, exceto o primeiro. Temos o sujeito indeterminado. Mataram. Ok? Muito bem. Ficamos por aqui. Na sexta-feira a gente volta com aulas ao vivo. Muito bem. Beijos para vocês, meninos.